As guerras culturais não são um fenômeno novo. Na verdade, é algo tão velho quanto a nossa modernidade. Se formos olhar para a história da arte, podemos identificar a gênese destes conflitos culturais na obra de Jacques-Louis David, especialmente A Morte de Marat. Passando por diversas mutações ao longo da história, e hoje, em sua versão mais atual, vemos estas guerras ganharem novo impulso ali entre as décadas de 80 e 90, especialmente nos Estados Unidos. É na rebarba desta bolorenta guerra que hoje nos encontramos. Curiosamente, nós importamos uma ideia, uma discussão ideológica que deveria soar estranha a nossos ouvidos, pois tem pouco a ver com a nossa realidade, visto que o grande conflito cultural atual é, essencialmente, um conflito americano. Nos Estados Unidos, com sua cultura de fundo social puritano, onde aquela sociedade civil é formada por valores mais próximos do cristianismo evangélico, existe uma iconoclastia arraigada que faz da arte um incômodo, um inimigo, um problema estético. Como bem diz a autora Camille Paglia, há uma enorme desconfiança no meio conservador americano acerca do feitiço e enigma da beleza. Por outro lado, os acadêmicos e as elites vanguardistas das artes criaram uma bolha própria onde o diálogo só existe e só tem validade entre os iniciados. Eles perderam o contato com o grande público, cujos valores desprezam e caricaturam. Em geral, vivem uma bolha elitista com pouco ou nenhuma ideia da oposição e do contraponto. Como a cultura brasileira é essencialmente mimética, especialmente do que acontece ao norte do mundo, de franceses a americanos, nada mais natural do que importarmos a ideia das tais guerras culturais, especialmente hoje em dia, quando a internet e suas redes sociais tornaram polêmicas e valores estritamente regionais em artificiais disputas mundiais. Um exemplo de como esse tipo de apropriação cultural é pernicioso se deu quando resolvemos importar soluções estrangeiras para resolver os abismos sociais provenientes da cultura escravocrata brasileira. Sem dar a devida atenção para as diferenças substanciais entre o que ocorreu nos Estados Unidos, com suas políticas estatais de segregação entre negros e brancos, e o que ocorreu no Brasil, onde há muito mais nuances, não apenas econômicas e políticas, mas especialmente familiares e comunais, onde o sexo se torna um componente essencial para a própria dissolução do racismo cientificista. Assim, ao importarmos o discurso americano, aprofundamos as nossas diferenças, quando o ideal seria que nossa experiência original fosse modelo para os nossos irmãos do Norte e ajudassem a romper barreiras raciais e não reforçar estas. Mas, voltando ao palco da cultura, vemos que, ao importarmos as tais guerras culturais, repetimos os mesmos vícios, percorremos os mesmos labirintos e encontramos as mesmas paredes a silenciar o diálogo cultural. Em primeiro lugar, deixamos que a cultura fosse o parque de diversões dos ditos progressistas à esquerda, que sabem e reconhecem a importância da cultura para a sociedade, enquanto os conservadores se isolaram em suas torres de marfim por birra e negligência, ouso dizer também por preguiça intelectual. Ao negligenciar a cultura moderna em suas mais diversas variações, desde as artes plásticas, passando mesmo pela moda, até a arte pop, refletida esta no cinema, nos quadrinhos, na música e na fotografia, os críticos conservadores simplesmente abandonaram qualquer pretensão de desenvolver uma crítica fundada em uma visão estética que propusesse uma compreensão filosófica e teológica da natureza humana. Reforçado ressaltar aqui que esta visão não deveria se restringir a um esteticismo caduco e mofado, mas vivo, pujante e aberto à aventura da conversação. Em segundo lugar, esse afastamento dos conservadores terminou por afetar a própria produção cultural, onde artistas e criadores se viram sem ter pontes com o público, isto é, críticos que traduzissem aquelas obras para o grande público, que interpretassem estas pelos valores universais e eternos que fundamentam as sociedades. Ao contrário, quando surge uma crítica, esta é míope, carregada de um viés ideológico que aliena ainda mais o artista da comunidade, do público. Mais grave ainda é quando esse tipo de crítica ideológica alimenta uma produção cultural que é apenas um simulacro da arte. Normalmente vemos aqui apenas um copiar canhestro daquilo que o crítico conservador entende como sendo a grande arte. Em terceiro lugar, as guerras culturais criaram uma cultura de reclamação que hoje, graças às redes sociais, tornou-se verdadeira cacofonia inquisitorial, onde toda expressão cultural ou artística é julgada através de pressupostos ideológicos e políticos. E aqui, nestes novos processos de Moscou, os julgamentos se dão de forma ainda mais arbitrária, beirando uma realidade persecutória que nem mesmo Kafka poderia ter imaginado.
Tristemente, vemos ainda como a própria crítica conservadora se pegou discutindo picuinhas ideológicas e praticando ela mesma uma perseguição que nada acrescenta ao debate cultural. Ainda mais grave, passou a crítica cultural conservadora a enxergar a política como fundamento da cultura, e não o contrário. Isto é, esqueceram que a política se desenvolve a partir da cultura, que são as profundas intuições da arte e da religião, que são os debates intelectuais e costumes que fornecem os termos para a discussão política, e não o contrário. Esta cultura da reclamação, que tem no livro homônimo de Robert Hughes, publicado lá nos anos 90, seu diagnóstico preciso, cria uma sociedade onde as palavras-chave são sensibilidade, fragilidade e sentimento, onde todos são vítimas de preconceitos, sejam estes sociais, raciais, sexuais, religiosos e por aí vai. Nessa sociedade, que é afinal a nossa verdadeira e atual distopia, todos se fazem de vítimas, todos se enxergam como pobres coitados perseguidos, e todos vivem em um conflito permanente. E reparem que hoje não apenas denunciamos e vivemos aqueles clássicos conflitos entre homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, opressores e explorados. Hoje vemos que há conflitos e vítimas entre as próprias minorias. O que importa é levantar a voz contra o opressor imaginário que nos ofende, nos ataca, nos silencia. O que importa é, acima de tudo, reclamar. Neste ponto, é ainda mais chocante e claro como a crítica conservadora utiliza deste mesmo expediente, deste mesmo discurso vitimista para conquistar espaço e encontrar uma interpretação ideológica da situação cultural. Infelizmente, não enxerga ela que ao fazer isso, está negando a própria ideia da cultura. Não enxerga ela que a polarização ideológica é um vício e termina, como seus comparsas à esquerda, por falsear a própria realidade. Ora, como bem coloca o autor Gregory Wolfe, as guerras culturais são um paradoxo. Um dos fundamentos da cultura é esta estar relacionada à nutrição e ao cultivo, à regeneração, portanto, enquanto a guerra envolve a destruição e o abandono do impulso criativo. Ao participarmos dessas guerras culturais, entramos em uma batalha sem sentido e que, no seu limite, é uma guerra na qual nada irá restar. Mas há uma saída para as tais guerras culturais e seus perniciosos resultados. Saída que encontra na própria matriz cultural brasileira sua maior força, e esta é justamente a nossa capacidade de absorver e interpretar a arte e a cultura a partir de uma visão universal, transcendente, que tem suas origens na cultura europeia, especialmente naquela de origem latina, greco-romana. Isto é, somos um país que, culturalmente, é muito mais aberto ao diálogo e à conversação do que qualquer outro. Somos capazes de amalgamar estilos e ideias, de compreender o outro e suas contingências. Por mais que hoje em dia esta visão seja interpretada de modo cético, por vezes desprezada de forma arrogante, ela ainda assim resiste, permanece. O discurso da arte é ambíguo, sempre pleno de significados. É um discurso que direciona nossos sentidos para o maravilhamento, que nos resgata de racionalismos puritanos e nos ergue além de nosso presente árido. Há, na arte, um permanente diálogo que devemos aprender a ouvir e compartilhar. E se o papel do artista é espalhar as sementes da cultura, o papel do crítico é alimentar o diálogo, é de acreditar que há mais coisas entre o céu e a terra do que meras disputas ideológicas.